Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo de Daniel. E hoje vamos estar estudando aí Daniel 8, é isso, Coragem? Isso mesmo. Então, você aí que gosta do livro de Daniel, compartilhe o link já com seus amigos, para que eles possam aprender cada vez mais. E se você tem dúvida, você pode responder aí nesse vídeo que você está assistindo, ou também você pode nos contatar pelo nosso WhatsApp, pelo nosso grupo, ou também o grupo do Irmão Coragem, do YouTube, que nós estaremos aí respondendo as suas dúvidas, né, Irmão Coragem? Verdade. É Então, sempre um prazer, né? Estudar a palavra de Deus. é bom demais, hein? E já estamos, então, no nosso primeiro estudo do último mês do ano. Veja como passa, né? E passou muito rápido, e já vamos iniciar, então, agora a reta final deste ano de 2025, onde tivemos a alegria de conhecer nosso querido professor Coragem, que esteve aí ao longo destes meses junto conosco. E aqui para o nosso grupo do estudo bíblico, que já estamos há 2 anos, foi uma alegria muito grande, e é uma alegria muito grande tê-lo conosco, viu? Amém. Nosso professor aí, que, como sabem, completou mais um ano de vida também essa semana, para honra e glória do nosso Deus, né? Verdade. Então, se você pode, feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque mais um início de semana podemos estar reunidos aqui para aprendermos mais sobre a Tua palavra. Espírito Santo, pedimos a Sua presença neste momento agora. Se faça presente entre nós, nos ajude, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Fale por intermédio do Coragem mais uma vez, Espírito Santo. Ajude-nos a entender estes símbolos, ajude-nos a entender as palavras, ajude-nos também, Senhor, a passarmos aos outros o conhecimento que adquirimos aqui, Senhor. Porque de nada adianta nós aprendermos e guardarmos apenas para nós, que possamos transmitir o conhecimento que o Senhor nos dá. Por favor, esteja a decorrer de toda essa reunião, esteja com aqueles que vão assistir agora ao vivo e aqueles que vão assistir essa gravação também. Que o Senhor os abençoe e os alcance aonde eles estiverem. E que o Senhor os transforme, Senhor, porque não há aquele que se achegue à tua palavra e saia da mesma maneira. Então, que o Senhor transforme a cada um de nós nesta noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando, anote suas dúvidas, que assim que finalizarmos a gravação, o professor estará disponível para tirar as suas dúvidas aqui. Bom estudo. Muito bem. Daniel capítulo 8 começa dizendo o seguinte: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, estou lendo o versículo 1, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, Daniel está fazendo uma referência ao capítulo 7. Isso vai ser uma coisa que nós vamos observar, que nós já estamos observando nesse momento aí em que nós estamos estudando Daniel, né? Então, é uma visão, a profecia é uma visão que se repete, se amplia, de forma que esse capítulo 8 ocorre ali em torno do ano 551, ou seja, aproximadamente 2 anos depois da visão do capítulo 7. E o que Daniel viu no capítulo 7? Nós estudamos. Nosso último estudo aí, ele viu 3 animais que eram semelhantes aos animais que nós, pelo menos Daniel, conhecia, né? Na fauna em que ele convivia, um urso, um leão e um leopardo, e o quarto animal ele disse que era terrível e espantoso. E na sequência da visão, dessa forma historicista que é indicada por Daniel, lembrando que o capítulo 2 tem um índice das profecias que nós estudamos, né? É a base, o índice da profecia ali, tanto para o livro de Daniel quanto para a sequência de todos que utilizam dessa metodologia historicista para compreender a escatologia bíblica. Então, Daniel, capítulo 2, ele vai trazer uma estátua, e essa estátua inicia com Babilônia e encerra com o reino eterno de Deus ali à volta de Jesus. Mas os pés apresenta a Europa dividida. E eu já estou falando uma linguagem mais, assim, mais fácil para você entender. Então, você tem Babilônia, depois
os medos e persas, depois os gregos, os romanos, e a Europa que é dividida. Ou seja, Roma ela não foi conquistada, ela foi dividida, né, em pedaços, digamos assim, de forma que hoje a Europa, onde eu vivo, e vocês conhecem muito bem, porque estudaram na escola e etc. Então, ela foi dividida aí por esses povos considerados e chamados pelos que seriam, digamos assim, aos olhos deles civilizados, né? Então, civilizados olhavam para as tribos bárbaras como os bárbaros, por alguns motivos, por diversos motivos, e o nosso foco agora é justamente compreender o capítulo 8. Lembrando que temos o capítulo 2, que é o índice, e o capítulo 7, que é anterior ao capítulo 8. No capítulo 7, Daniel vê, ele tem uma visão, em que agora nós descobrimos o porquê, né? Lá em Ezequiel capítulo 1, está para trás, você pode olhar nos vídeos aí. Então agora nós temos aí esses reinos, os mesmos do capítulo 2, agora no capítulo 7, sendo apresentado como animais que sobem do mar. Muito bem. E o que chama a atenção de Daniel no capítulo 7, e ele mesmo vai dizer isso, ele gostaria de entender a respeito do chifre pequeno que surge na sequência. Então, era necessário, para que o chifre pequeno, que tem olhos e boca, aparecesse, então era necessário que passasse, claro, os babilônicos, os persas e os gregos. E na época dos romanos, segundo o que está escrito no capítulo 7, era necessário que Roma estivesse já em sua fase de divisão territorial. Então, a Roma, o Império Ocidental, é dividido em pedaços e 10 tribos tomam conta desse espaço, mas das 10, 3 são extintas. E após a extinção da última, que é justamente ali a última tribo dessas 10 invasoras do Império Romano, são justamente os ostrogodos, no ano 538. Então, a partir dali, surge um reino, ou um rei, ou uma organização que tem características vinculadas a olhos e boca, ou seja, blasfêmia boca. Nós vimos isso no material que está disponível, a pessoa pode observar isso, segundo a Bíblia, né? O próprio Daniel, capítulo 7, identifica a boca porque fala com insolência, fala blasfêmias contra Deus. E os olhos? Isaías vai dizer, é porque esse poder tem características de se apresentar como um profeta, né? A identificação está no livro de Isaías, que diz que os olhos são os profetas. Então, nós chegamos à conclusão que esse poder que subiu depois do ano 558, 538, segundo o que está escrito no livro de Daniel, e nós vimos isso, ele teria a sua supremacia, em que ele ia destruir o povo do Altíssimo, etc., etc., diz que ele teria um período de um tempo, tempos e metade de um tempo. Em outras palavras, o próprio Daniel vai identificar esse termo de tempos como anos. Então, um ano, 2 anos, e a metade de um ano, 3 anos e 6 meses, 42 meses, 1.260 dias, ou 1.260 anos de supremacia. E isso identifica naturalmente o poder que surge, não no ano 538, que isso fique claro, mas que alcança a sua supremacia no ano 538, porque recebe do rei dos francos, anos antes, né, Clovis entrega a coroa. Isso é uma referência à supremacia papal, iniciada no ano 538, exatamente como estava descrito na profecia, né? Era necessário que se passasse tudo isso, ou seja, tinha que passar os impérios anteriores. Roma precisava estar dividida, 3 tribos precisavam dessas 10, das 3 teriam que ser extintas, e mais à frente, quem sabe, lá quando nós estivermos estudando as trombetas do Apocalipse, nós vamos falar alguma coisa sobre a extinção desses povos, se bem que o material já apresenta isso. E assim surge, né, no momento em que não tinha um imperador para tomar conta daquilo que foi o Império Romano, o papado adquiriu assim, herdou essa, nesse espaço vago de liderança, acabou alcançando a sua supremacia, que durou aí esse período que estava, como está escrito no livro de Daniel, no capítulo 7. O fato é, Daniel tinha uma série de perguntas a respeito disso, e no versículo 28 do capítulo 7 ele diz assim, ó, terminou o assunto, eu, Daniel,
os meus pensamentos ficaram muito perturbados, mudou o meu semblante, eu guardei o assunto no meu coração. Em outras palavras, Daniel queria uma resposta. E a resposta de Deus a respeito do chifre pequeno, ou essa ampliação dessa visão no capítulo 7, ocorre justamente no capítulo 8. E o capítulo 8 começa assim. Eu já disse o ano, né, ali dessa visão. E no versículo 2 diz: E vi na minha visão, sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã. Então, Daniel está cada vez indo mais em direção ao norte de onde ele estava. E ele disse que estava perto da província de Elão, e na visão ele estava junto ao rio Ulai. Ou seja, Daniel está cada vez mais se deslocando, assim como a perseguição e o poder, etc., vem ter uma característica quando atacava Israel do norte. Então aqui Daniel também se desloca. E diz que ele levantou os olhos e aí ele viu um carneiro que estava diante do rio, e esse carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Bom, Daniel 8 não vai falar mais de Babilônia. Por que não vai falar mais de Babilônia? Porque o foco agora de Daniel 8 é justamente entender o que estava acontecendo e que chifre pequeno era esse lá do capítulo 7. E como o Império Babilônico também estava caminhando para o fim, naturalmente, quando Deus manda a visão para Daniel no capítulo 8, ele tem um foco. Ele tem o objetivo de apresentar a Daniel realidades a respeito dos reinos que iriam passar depois daquele que estava chegando ao fim, que era o Império Babilônico. E agora, se tu olha para Daniel capítulo 7, você vai identificar, assim como Daniel capítulo 2 identifica os medos e peças com a parte, o tórax, digamos assim, no capítulo 7, os medos e peças é identificado como o urso, que tem 3 costelas na boca e que anda de lado, né? Em uma linguagem mais fácil para nós entendermos. Aqui ele é tratado, e não sou eu que vou dizer isso, é o próprio Daniel, como na visão que ele viu, um carneiro que tinha 2 chifres. Então, a referência dos 2 chifres aqui é a mesma referência lá que nós temos no capítulo 7 daquele urso que andava de lado. Ou seja, os medos, né, nessa junção militar com os persas, conseguem vencer os babilônicos. Então, por isso que esse carneiro também tem 2 chifres, representando os medos e persas. Porém, na sequência, nós vamos ver que diz que o chifre mais alto é justamente o que subiu por último. Então, os medos estão ali conquistando a Babilônia nessa união aí com Ciro, né? Dário e Ciro. Só que depois nós sabemos que foram os persas que permaneceram, digamos assim, com todo aparato, com toda a sua pujança, e governou aquela região ali que nós conhecemos hoje como o Iraque, o Irã, e onde está a parte da Síria também, enfim, lá no Oriente. O fato é, a Bíblia vai dizer, no versículo 4, que Daniel viu que esse carneiro, que representa os medos e persas, dava amarradas, ou seja, apresentava força para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Lá no capítulo 7, isso é descrito como 3 costelas na boca, né? Lembra que eu disse para vocês, olha, essas 3 costelas representam as 3 vitórias que os medos e persas tiveram para governar aquela região. Ou seja, no ano 547, Ciro conquista a Lídia. Isso eu falei na semana passada. No ano 539, conquista a Babilônia. E no ano 525, não mais Ciro, mas Cambises, seu filho de Ciro, vai conquistar o Egito. Então, aquela região passa a fazer parte do império dos persas, dos medos e persas. Então, esse carneiro, que está aqui no capítulo 8, que daqui a pouco, na própria leitura da Bíblia, vocês vão perceber que ele vai dizer isso para Daniel, é justamente uma referência ao império dos medos e persas. Bom, no versículo 5 ele diz que quando ele olhava para o carneiro, ele observou que um bode vinha do Oriente. E esse bode, ele estava vindo sem tocar o chão. E esse bode tinha um chifre que era notável entre os olhos. Então aqui é uma referência aos gregos. E esse chifre que aparece aí na descrição dos gregos é justamente o seu primeiro rei, Alexandre o grande conquistador, que passou por cima de todos aqueles que estavam ali dominando o Oriente. Né? Ele sai da Grécia, enfim, avança sobre
essa região do Oriente, depois parte da Europa também, e tentou avançar sobre outras regiões. E aqui no versículo 8 diz que ele dirigiu ao carneiro, que tinha os dois chifres, e que estava de pé diante do rio, e ele foi com tanta força que no versículo 7 Daniel diz, olha, que Daniel ouviu, né, viu, e tanta fúria que ele quebrou os dois chifres, porque não havia força no carneiro para resistir o bode. E ele lança o carneiro por terra e pisou aos pés. E não havia quem pudesse livrar o carneiro da mão do bode. Olha que coisa interessante. Referência a os gregos. Então, assim como na estátua você tem Babilônia, os Medos e Persas e a Grécia, no capítulo 7 de Daniel é a mesma profecia ampliada, repetida e ampliada. Você tem agora o que aparece de diferente no capítulo 7 que não tinha no capítulo 2? O chifre pequeno. Esse chifre pequeno vai surgir lá nos pés, que seriam os pés da estátua. É um poder que surge da divisão de Roma, que no capítulo 2 é o Império de Ferro, representado pela parte de ferro. E no capítulo 7 é um animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres na cabeça. Agora, no capítulo 8, a Bíblia vai tratar os medos e persas como o carneiro com 2 chifres e os gregos como o bode. E, na sequência, vai trazer informações específicas sobre o chifre pequeno, que chamou a atenção de Daniel no capítulo 7. E por que chama a atenção de Daniel? Porque ele fazia guerra contra os santos e o vencia. E no capítulo 8, Deus vai deixar claro para Daniel que esse chifre atacará de forma vertical e de forma horizontal. Ou seja, ele avança sobre terras, mas ele avança também sobre aquilo que só Deus pode determinar, que são as leis, os tempos e coisas desse tipo. O fato é, no versículo 8 diz assim, o bode se engrandeceu de sobremaneira, mas estando no auge da sua força, aquele grande chifre foi quebrado. E no lugar daquele grande chifre surgem 4 chifres para os 4 ventos do céu. Presta atenção na profecia agora que vai ficar legal, hein? Assim como lá no capítulo 7, nós temos os gregos sendo representados por um leopardo com 4 cabeças e asas, porque asa é velocidade de conquista, e vocês observaram que esse bode ele vem quase que voando, que Daniel diz, olha, ele nem tocava no chão, em uma linguagem mais fácil para nós entendermos. Então, os dois animais representam o mesmo poder, estão em paralelos. O leopardo com 4 cabeças e asas, 4 asas, é o mesmo bode que tem um chifre notável entre os olhos e que sai voando, basicamente para atacar o carneiro, que representa os medos persas também. Então, agora nós estamos diante de um momento interessante da profecia de Daniel. Então, o capítulo 8 vai tratar desses 2 reinos e do terceiro reino na sequência, que é justamente o Império Romano. Porém, vocês observaram que, assim como lá no capítulo 7, essas 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, e eles dividem aquela região toda que esteve na mão de Alexandre o Grande, e essa divisão eles fazem justamente porque ele já está morto e não tem um herdeiro para ocupar o trono, até porque eles eliminaram qualquer concorrência. Então, Cassandro vai ficar com a Macedônia, a oeste. Seleuco fica com o leste, ali onde hoje eu e você conhecemos como a Síria. Ptolomeu vai para o Egito e toma conta do Egito. Já Licímaco vai ficar com a área que na época era chamada Trácia, ou seja, a Ásia Menor. Então essa é a divisão que aconteceu. Só que aqui agora, eu não gosto muito de apresentar argumentos utilizando alguma coisa fora do contexto bíblico. Só que aqui no versículo 9, e daqui a pouco eu vou mostrar gráficos e figuras para facilitar a nossa compreensão, diz assim, ó, e de um deles saiu um chifre pequeno. Presta atenção. De um deles aqui, nós precisamos entender o que significa isso. Será que de um deles? Porque antes, o versículo 8 termina falando sobre os ventos dos céus, mas também cita chifres. Será que
esse chifre pequeno que Daniel vai falar a partir do versículo 9, ele sai dos 4 ventos ou ele sai dos 4 chifres? Essa é a pergunta que muitos teólogos tentam dizer que é dos chifres, numa tentativa de colocar Antíoco Epifânio como representando o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, talvez até em conexão com Daniel, capítulo 7. Ocorre, porém, que a palavra deles, em hebraico, é uma palavra masculina. E a palavra ventos é uma palavra que pode ser tanto masculina como feminina. Então, chifre é uma palavra no hebraico feminina. Por conta disso, de forma para entender melhor essa concordância gramatical, nós entendemos que quando a Bíblia diz de um deles, não está falando de um dos chifres, e sim de um dos 4 ventos. Por isso, nós identificamos esse chifre pequeno como Roma em suas 2 fases, no período em que ela esteve como império e era devastador, avançou sobre todo o território em que estavam antes na mão dos médios, antes dos babilônicos e depois dos gregos, mas aqui, quando você observa no versículo 9, que diz que ela tem um crescimento horizontal, ela cresce para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, dando dicas de que no ano 30 a.C., os romanos conquistaram o sul, ou seja, o Egito. No ano 65 a.C., eles conquistaram o Oriente, ou seja, a Síria. E no ano 63 a.C., eles conquistaram a Terra Gloriosa, ou seja, Jerusalém. Então, os romanos fizeram isso. Porém, no versículo 10 diz assim: e se engrandeceu contra o exército do céu. Ó, então aqui há uma mudança. Aqui a Bíblia está descrevendo, Daniel, aquele assunto que você não entendeu lá no capítulo 7, amigo, agora nós vamos esclarecer para você. É porque, de fato, o quarto animal, ele que tem 10 chifres sobre a sua cabeça, ele tem um avanço horizontal, mas o chifre pequeno cresce de forma a atacar as coisas celestiais. Por isso, Daniel, isso chamou sua atenção. E aqui vai dizer, ó, e ele se engrandece contra o príncipe do exército, é uma referência a Jesus, e ele tira o sacrifício contínuo, e o lugar do santuário é lançado por terra. E aí ele vai dizer que um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Então, há um vínculo muito estreito com essa citação, o que está lá no capítulo 7. E aí, agora, nesse momento em que Daniel está tendo a visão, surge uma coisa que é interessante dentro da visão, quando ela tem essas características apocalípticas. Daniel está vendo uma coisa, mas ele ouve outra coisa. E aqui, essa visão falada diz assim, ó, eu ouvi um santo que falava, versículo 13. E esse santo diz ao outro santo, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, durante quanto tempo essas coisas vão acontecer? Até que seja estabelecido um verdadeiro sacerdote, porque, ó, grava essa informação. Daniel 7 é alguém que está na terra dizendo ser um profeta e tentando se passar pelo verdadeiro profeta que é Jesus Cristo. E eu falei isso para vocês, quando nós estudamos o santuário. Essa situação está diretamente relacionada com o santuário estabelecido no deserto, em que nós tínhamos um profeta, Moisés, um sacerdote, Arão, e um rei, que nós vamos descobrir quando o povo pede um rei, o Saul, ali naquele encontro entre o povo e Samuel, que Samuel, quando vai conversar com Deus, eu li isso também, nós já vimos isso nas lições passadas, Deus falou, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim como rei. Então, o primeiro ataque, nessa sequência do livro de Daniel, é a Jesus como profeta, enquanto profeta, com o título de profeta. O segundo ataque agora acontece
na situação do título de Cristo como sacerdote. Então, enquanto Cristo é o nosso representante no céu, aqui na terra ia ter um falso santuário, um falso, digamos assim, uma contrafação, essa é a palavra melhor, né? A contrafação do sacerdócio de Cristo e a contrafação do santuário de Cristo. E quando ia terminar todas essas coisas? Ou seja, quando é que seria propagada a verdade de que tem um santuário no céu e tem um sumo sacerdote no céu? A resposta está aqui. E ele ouviu, tá? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, Daniel, ele tem essa visão, e eu vou dar uma pausazinha aqui nessa parte, das 2.300 tardes e manhãs, para abrir para vocês o primeiro gráfico, que vai mostrar mais ou menos o que eu, outro dia, né, sentado, aí, nós desenvolvemos para facilitar a compreensão desse capítulo 8, que é extremamente importante, como toda a Bíblia, né? Então, percebam o que está acontecendo aqui. Vai aparecer uma imagem agora para vocês. Deixa eu explicar aqui. Então, nós temos aqui, ó, do capítulo, são 27 versículos, Daniel capítulo 8, você viu agora na sua Bíblia. Do versículo 1 até o 14 é a visão. Essa visão, depois nós vamos ver a interpretação da visão do versículo 31 a 25. Então, escuta. Do 1 ao 14 é a visão, e a visão toda, ela tem um nome hebraico, vocês estão vendo aí, e ela tem a sua interpretação, é o próprio Daniel vai escutar a interpretação do capítulo 15 a 25 que escreveu para a gente. Só que do 1 ao 14 você tem uma subdivisão, que é do versículo 1 ao 8, que aparecem os dois animais que nós já estudamos sobre eles. Aqui aparece o carneiro, representando os medos e persas, ele tinha 2 chifres justamente por isso, e o último chifre, que representa os persas, subiu por último, o chifre maior subiu por último, e nós temos um bode que tem um chifre notável entre os olhos, que representa Alexandre o Grande conquistador. Esse carneiro dava marradas, e nós já vimos que representa as suas conquistas, assim como nós temos o bode com chifre, que representa também, essa explicação não é minha, está em Daniel de 15 a 22, falando justamente isso que nós acabamos de ler. Bom, quando você continuar lendo o capítulo 8, você vai perceber que, de novo, chama a atenção de Daniel essa situação do tal do chifre pequeno, que nós vimos que sai de Roma, não sai da Grécia. Então, não vem dos gregos o chifre pequeno. O chifre pequeno vem de Roma. E ele está diretamente relacionado com o capítulo 7. Então, aquilo que aconteceu no capítulo 7, Roma dividida em 10 pedaços, cai 3, sobe 1, é exatamente o momento que você está vendo aqui do versículo 9 ao 12, explicado do 23 ao 25, daqui a pouco nós vamos ver. Então, percebam que nós temos como referência lá o capítulo 2, depois é ampliado no capítulo 7, e agora Deus mostra mais detalhes no capítulo 8 para Daniel. Em determinado momento, nós vamos pegar Daniel e vamos voltar, que justamente, e isso vocês vão perceber no estudo de hoje, na semana que vem, quando nós estudarmos o capítulo 9 dá um start para você entender o capítulo 8. Assim como no capítulo 7, você vai precisar também de informações do 8 e do 9 para você fechar o quebra-cabeça, que são que justamente essa visão ampliada de tudo aquilo que Daniel viu com relação aos reinos que antecederão, porque nós já estamos no finalzinho de tudo isso, né, que antecede o retorno de Cristo. Então, antes de Cristo voltar, Daniel capítulo 7 diz que durante 1260 anos, alguém estaria nessa terra se passando por Cristo como profeta. Mas no capítulo 8 vai dizer que esse mesmo poder também está chamando para si a condição de sacerdote. E claro que ele faz isso de uma forma que ele tem um santuário e rituais que lembram o verdadeiro santuário do deserto, com roupas especiais, com festividades especiais, que muito se aproximam e se parecem com aqueles que Deus estabeleceu no deserto com o povo, para o povo de Deus, utilizando inclusive termos em suas festas que são parecidos com aqueles, mas a essência
não é exatamente a mesma que está lá em Êxodo 25 e no livro de Levítico. Olha que coisa interessante. E Deus alertou isso há muitos anos atrás. Deus alertou através do ministério de Daniel, um pouco mais de, quem sabe aí, 800, 900 mil anos antes disso acontecer. Lembrando que Daniel aponta exatamente o ano do batismo de Cristo, da sua unção e da sua morte. Olha que bênção! E isso nós vamos ver no capítulo 9, ou seja, se Deus quiser, na semana que vem. Muito bem. E aqui chama a atenção de Daniel, exatamente o versículo 13 e 14. E por que Daniel fica preocupado com o conteúdo do capítulo 8? Porque na cabeça de Daniel se aproximava o ano da libertação para voltar, para sair de Babilônia, no caso, sair agora das mãos dos gregos e voltar dos medos e persas, perdão, e voltar para sua terra. Se bem que ele não voltou, mas o povo de Deus, os hebreus que ali estavam, agora são chamados de judeus e podem retornar, estava se aproximando da libertação. E agora, Daniel tem uma visão aí de que o santuário ficaria, digamos assim, um período de 2.300 tardes e manhãs para ser purificado. Espera aí, mas eu vou esperar mais, então eu vou morrer e eu não vou ver o cumprimento da promessa. E isso é tão interessante que nos próximos capítulos, Daniel vai sentar, né, em uma oração, conversar com Deus e vai citar o livro de Jeremias. Ou seja, Daniel está utilizando o mecanismo que nós estamos utilizando aqui agora, estudando e compreendendo a Bíblia a partir da Bíblia, não de fontes externas, mas da própria Bíblia. E por que o método historicista nos permite fazer essa consulta à história? Porque nós precisamos saber quando foi que cumpriu aquilo que o profeta disse da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você vai agora para o versículo 16 em diante, diz assim, ó, e ouvi uma voz entre as margens do Laioton, no capítulo 8, qual disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, Jesus, né, pede a Gabriel para explicar para Daniel aquilo que ele estava vendo na sua visão e que ele ouviu. Lembre-se, o versículo 13 e 14 é ouvido. Ele ouviu quando era dito, quando foi dito, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O versículo 17 diz assim, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, eu fiquei com medo, e eu caí sobre o meu rosto. Mas ele falou, entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no tempo do fim. Olha que dica maravilhosa. Então essa visão não pode ter acontecido na época dos gregos, porque não era o tempo do fim na época dos gregos. Essa visão não poderia, digamos assim, o final das 2.300 tardes-manhãs não poderia ser no período dos romanos, porque tinha que ser no tempo do fim. Enquanto os romanos estavam no poder, o seu reino não estava dividido. E depois da divisão, mais à frente, isso iria acontecer. Versículo 18. Ele falava comigo, eu caí adormecido com o rosto em terra, e ele me fez ficar em pé e me disse, eu vou fazer você entender, ou seja, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. De novo, no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Olha que coisa. Então aqui vocês vão entender por que é importante saber que a supremacia do chifre pequeno de Daniel capítulo 7, que tem um ataque vertical a Deus, está relacionada com esse chifre pequeno do capítulo 8, na sua fase de supremacia, um ataque direto a Deus. E aí vem a explicação. Diz assim, o versículo 20, aquele carneiro que você viu, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então isso não é invenção do professor Coragem, nem de nós que estamos estudando a Bíblia aqui. Está na Bíblia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os seus olhos é o seu primeiro rei. Uma referência a Alexandre o Grande. Ocorre que quando Daniel recebe essa visão, a Grécia, lembre-se, o mundo ainda estava na mão dos babilônicos. Então os babilônicos olhavam com desprezo para a Grécia, assim que, quem sabe, também para os medos e persas, porque eram tribos. Olha que maravilha! Deus está revelando para Daniel coisas que iriam acontecer mais à frente.
claro que na época em que Daniel tem essa visão, o Império Babilônico já estava em decadência. Então não seria nada de sobrenatural que os medos e os persas invadissem a Babilônia. Agora os gregos estavam um pouco distantes e não tinha esse poderio militar que pudesse, de alguma forma, causar medo, pânico ou até receio para aqueles que lá viviam no Oriente. E aqui ele diz: o tecido quebrado significa que 4 levantarão do lugar dele. Esses 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Percebe? E aí, na sequência, diz que no fim do seu reinado, ou seja, depois que passar esses 4 reinos, que iniciar aquele reino seguinte que você encontra lá no capítulo 7, no capítulo 2, que são os romanos, terá um rei diferente. Um rei que a sua força, ele vai fazer o que quiser, vai prosperar e atacará e destruirá o povo santo. Olha que coisa. Diz que pelo seu entendimento vai fazer prosperar o engano. Então esse chifre pequeno estaria ligado ao engano e ele se levantaria contra o príncipe dos príncipes e ele será quebrado sem mão. Interessante isso. E aí o versículo 26 vai dizer: a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque ela se refere a dias muito distantes. E aí Daniel dá um depoimento, que esse depoimento é interessante porque ele já tinha dito algo semelhante no capítulo 7. Ele fala: eu, Daniel, fiquei fraco, enfermo alguns dias, levantei para tratar as coisas do rei, espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. O que Daniel não entendeu do capítulo 8? A visão falada. Percebe? Vamos para o capítulo 7, o finalzinho do capítulo 7 diz assim, no versículo 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram. Mudou-se-me o meu semblante e guardei o assunto no coração. No capítulo 8, ele vai dizer algo semelhante. Fiquei fraco, enfermo, levantei-me para tratar das coisas do rei. A visão me espantou e eu não sabia, ninguém sabia, ninguém entendia. Essa visão aqui que Daniel comenta, a palavra é justamente uma referência àquilo que ele ouviu das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado. Então, ouçamos com atenção. Quando Daniel ele viu tudo isso, então agora no seu coração ele precisa entender por que isso está acontecendo. Que crescimento é esse vertical, que esse chifre que ele viu no capítulo 2, e aqui você pode observar outra vez uma ampliação. Tá? Uma ampliação. Está ampliando. O capítulo 2 de Daniel só trata, digamos assim, de forma mais tranquila os impérios, se bem que no finalzinho vai dizer que os 10 dedos ali, uma mistura de barro e ferro, significa que por um lado ia ser forte, por outro fraco, e que eles tentariam a união através de casamentos, uma referência às várias tentativas de união da Europa depois da divisão de Roma. Grave isso. Então, quando você vai para o capítulo 7, Daniel, no capítulo 7, Deus passa para Daniel uma visão ampliada daquilo que ele já tinha apresentado para Daniel no capítulo 2, tratando especificamente do período pós-Roma, ou pós-divisão romana, que era o surgimento da supremacia papal, que acontece depois do ano 538, justamente quando a última tribo bárbara resistente a essa possibilidade foi extinta, os ostrogodos. E agora, no capítulo 8, Deus vai tratar com Daniel do tempo em que essa situação ia permanecer. Ou seja, nós temos no capítulo 2 um tempo, que é 1260, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, anos, e agora nós temos em Daniel capítulo 8 uma outra datação, 2.300 tardes e manhãs. E aqui eu preciso tratar de um assunto com vocês que é também ponto de muita discussão no meio cristão, que o que significa tardes e manhãs na Bíblia, né? Quando eu vou para Gênesis capítulo 1, eu recomendo que você conheça isso, na minha Bíblia vai dizer assim, quando trata de um dia de 24 horas. Gênesis 1:3 vai dizer, haja luz e houve luz, disse Deus, né? E viu Deus que a luz era boa,
e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia. E no finalzinho diz, e houve tarde e manhã do primeiro dia, ou o primeiro dia. Na sequência, nós temos no versículo 8, e houve tarde e manhã o segundo dia, ou dia segundo. No versículo 13 diz, que houve tarde e manhã o dia terceiro. Então, toda vez que a Bíblia quer tratar de um dia de 24 horas, utiliza esse termo, tarde e manhã. Então, quando você vem aqui para Daniel, capítulo 8, você encontra aí no versículo 13 e 14, falando e até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, fica claro que isso não está falando de sacrifícios, e sim de dias. Versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, significa que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Você pode ler 2.300 dias, porque tarde e manhã simboliza na profecia dia. Eu vou fechar aqui rapidinho essa tela que está aparecendo para vocês, deixar de parar a apresentação, e agora nós vamos entender um pouco melhor essa questão, até porque quando a Bíblia descreve esse fato, e isso é o que vai chamar a atenção, e nós vamos, na sequência do estudo, compreender isso melhor. Então, algumas pessoas têm costumam dizer, não, 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 professor, escuta, quando a Bíblia fala de tarde e manhã, ela está falando de sacrifício. Por quê? Porque no versículo 11 vai dizer assim, ó, olha o que diz o versículo 11. E engrandecerá contra o príncipe do exército, e o sacrifício contínuo foi tirado. Muito bem. Então, as pessoas querem fazer esse vínculo, dizer, não, está falando de sacrifício. Então, 2.300 sacrifícios seriam como se fosse 1.200 e alguma coisa sacrifícios. E isso, segundo quem aponta essa ideia de apresentar essa referência do versículo 14 com o sacrifício, não, isso já se cumpriu, foi nos dias dos gregos, mesmo sabendo que Daniel 2 e Daniel 7 não abre espaço para o chifre ter ação no período dos gregos. O chifre teria ação com olhos e boca, a partir justamente da divisão ali do período pós-Roma, quando Roma deixa de ter, digamos assim, a sua supremacia, né? Ou quando alcança a sua supremacia. Então, nesse momento é que ele aparece com essas características aí. Ok, então vamos lá. A pergunta que fica para nós respondermos na próxima semana é, espera aí, quando começou então esse início do que seria essa transgressão sobre o santuário? Bom, nós precisamos lembrar, já foi dito, que o santuário estava destruído. Então, será que o capítulo 8 vai apontar para a gente quando seria o início para a contagem de tempo dos 2.300 anos? Não. E aqui tem outro detalhe interessante. Eu falei primeiro 2.300 tardes e manhãs, algumas pessoas dizem que é sacrifício, não é. Se trata de dias, de fato, dias de 24 horas, ou, como na profecia nós temos o princípio dia-ano, significa dias proféticos. Então, 2.300 dias é igual a 2.300 anos. E, naturalmente, nós vamos receber um material que vai apontar esse gráfico que nos indica aí essa contagem conforme nós estamos vendo. Vocês vão ver isso no nível de números, quando o povo de Deus foi indicado a ver a terra prometida, e durante 40 dias eles voltaram com um relatório maximizado nos problemas e não dando a indicação que Deus poderia levá-los à conquista. Então, foi dito ali, ó, um dia por um ano. Como vocês visitaram durante 40 dias e não aprovaram ou não confiaram em Deus para essa conquista, então agora vocês vão ficar no deserto durante 40 anos. Mas esse princípio de ano também se repete na história do profeta Ezequiel. Então, nós, quando aplicamos o princípio de anos, vamos chegar justamente a essa conclusão, que são 2.300 anos para que haja
a purificação do santuário. Então, percebam, dos 1.300 tardes e manhãs, segundo o livro de Gênesis, é igual a 2.300 dias. Quando você aplica, porque nós estamos falando da profecia, quando você aplica o princípio de ano, você vai entender que são 2.300 anos, baseado em números em Ezequiel. A pergunta é, quando inicia a contagem de tempo para a purificação do santuário? No capítulo 9 de Daniel, aí sim nós vamos entender quando iniciaria isso, e há uma resposta para Daniel, também a respeito do povo, daquela geração que ela estava, e algo que Deus iria apresentar para Daniel também no futuro, nos dias em que o Messias apareceria. Então, no capítulo 8, nós temos essa ampliação do que acontece no capítulo 7. Bom, eu gostaria só de reforçar para vocês o que está escrito no livro de Números. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia aí, que eu citei, mas não falei. Números, só um minutinho que eu vou pesquisar aqui. Eu vou ler para vocês Números, veja se você pode abrir sua Bíblia agora. 14. Diz assim, versículo 34, Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando o ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, essa é a base para que nós entendamos, e isso é importante que você perceba, que você também estude mais profundamente esse contexto, para entender que o princípio de ano está estabelecido na própria Bíblia, é citado em Números e também no livro de Ezequiel. Hoje, esse era o conteúdo que eu precisava passar. O material eu vou mostrar para vocês. Ele tem, é porque esse material nós fizemos já com Daniel capítulo 8 e capítulo 9, mas eu entendi ser melhor dividir o conteúdo em duas partes, justamente para não ficar muito grande. Então, na semana que vem, quando nós estudarmos o capítulo 9, que aí nós vamos poder fazer essa junção entre os três capítulos. 9, capítulo 7 e o capítulo 8. Então, nós teremos, e é claro que a intenção minha é passar o material para que vocês também possam estudar e depois possam tirar as dúvidas. Tem todos os detalhes, né? Os três decretos que indicaram a reconstrução, como os três decretos que indicaram a destruição de Jerusalém e a contagem dos tempos, aí das 2.300 anos, juntamente com um tempo específico que vai aparecer no capítulo 9. Então, no capítulo 7, nós tivemos 1.260 anos, e no capítulo 8, nós tivemos aí 2.300 anos, que no capítulo 9 nós vamos compreender melhor o que Deus passou para o nosso povo dentro dessa realidade e que chegou aos nossos dias. Bom, de Daniel 8 é isso que eu precisava passar. Lembrando que na semana que vem a gente vai restaurar o conteúdo do 7 e do 8 para entender e estudar o 9, e o 9 volta dando clareza ao capítulo 8 e o capítulo 7. Volto a dizer, o chifre pequeno do capítulo 7 e o chifre pequeno do capítulo 8 é o mesmo poder. A diferença é que no capítulo 7, Roma é identificado como animal que tem 10 chifres sobre a cabeça e que cai 7, cai 3 e sobe 1. No capítulo 8, Roma é tratada como aquele que tem o seu poder de forma horizontal, avanço sobre o Oriente, conquistando ali o Egito, a Terra Gloriosa e a região da Síria, e agora também um avanço sobre as coisas celestiais. Em que pese, isso é importante porque você está assistindo depois, vai dizer, mas professor, mas Nabucodonosor também não disse que ele ia se levantar contra o Deus do céu. O próprio período
dos médios ali, dos persas, eles também não se levantaram, e Daniel não foi levado para a cova, etc. Gente, observe uma coisa. É verdade que há características essa capacidade desses imperadores, desses reis, de querer ter características divinas é muito facilmente identificada. Agora, um poder que surgiu de Roma durante a supremacia do papado estabeleceu coisas que só pertencem a Cristo. A função de profeta é de Cristo. Claro que nós temos vários profetas em toda a Bíblia, e nós temos, nos últimos dias, nós sabemos que Deus levantou e levantará profetas também. Mas ninguém se colocou na condição de Cristo, percebe? Os verdadeiros, claro. E também nós temos sacerdócio. E nós temos sacerdócio com santuário e com ritual que lembra de forma muito estreita o santuário e os rituais no deserto. Então, isso também é uma afronta, porque quando nós olhamos para Arão e para os outros sumos sacerdotes, nenhum deles se colocaram na condição do verdadeiro ou do único sacerdote, que é Cristo. Nesse período aí, dos 1260 dias, esse poder se identificou assim, como representante de Deus, no sentido de ser aquele que é Deus na terra. Então, isso, com o passar do nosso estudo, nós vamos ver de forma mais clara e de forma melhor. Ok? Então, eu quero encerrar esse curto estudo de hoje e logo em seguida nós vamos abrir aí para o nosso bate-papo de sempre e depois eu vou dormir, porque está tarde para mim, e vocês vão continuar aí curtindo essa noite que para vocês está um pouquinho quente, para mim já está fria aqui na Europa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse resumo, por esse estudo aí de Daniel capítulo 8. Há muita coisa para estudar ainda. Nós estamos de forma gradativa aguardando para que depois nós possamos voltar do 12 para o 7, do capítulo 12 para o 7, para ficar muito mais claro esse ataque que aconteceu e que tem acontecido em nossos dias e que todos os dias nós precisamos compreender, estudar um pouco melhor a respeito disso. Obrigado pela companhia, obrigado pela misericórdia, obrigado pelo teu Santo Espírito. Nos conduza, Espírito Santo, nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.